Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje resolveremos mais alguns exercícios. Considere o triângulo retângulo abaixo, cujas medidas dos lados estão indicadas em uma mesma unidade de comprimento. Bom, como o exercício mesmo disse, temos aqui um triângulo retângulo, um triângulo cujo um dos ângulos mede 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa e os outros dois lados de catetos. Na letra A, nos é solicitado para calcular o valor de x. Então, nesse caso, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. X ao quadrado é igual a 17. Sabemos que x vezes x corresponde a 17. Queremos saber o valor do x, então fazemos a operação inversa da potência, que no caso é a raiz. Expoente 2, raiz de índice 2. Então, raiz quadrada de 17. Esse número não é um quadrado perfeito, ou seja, não existe um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 17. Existe um número que multiplicado por ele mesmo resulta em aproximadamente 17. Vamos agora para a alternativa B. Eu não consegui mudar a cor aqui, vamos lá, peraí só um pouquinho, pessoal. Então, vamos lá, alternativa B. Esse número é racional ou irracional? Como a raiz aqui não é um quadrado perfeito, esse número é irracional. A letra C solicita para que, usando uma calculadora, representemos esse número na sua forma decimal aproximada com duas casas decimais. Então, nós vamos encontrar aqui na calculadora a raiz quadrada de 17. Raiz quadrada de 17, 17, raiz quadrada, igual aproximadamente 4, esse número infinito aqui, né? Como nos pede para colocarmos apenas duas casas após a vírgula, então será aproximadamente 4,12. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para o próximo exercício. Próximo exercício. A figura abaixo representa um escorregador cujo comprimento em metro foi indicado por x. Alternativa A. Qual é o número irracional que representa o comprimento desse escorregador? Então, vamos lá. Alternativa A. Está pedindo para que nós encontremos o comprimento do escorregador. Então, nós temos que achar aqui o valor de x. X, então, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, de novo, Pitágoras. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9.
x ao quadrado é igual a raiz quadrada, x ao quadrado, vi uma passagenzinha aqui, x ao quadrado é igual a 13. Então, x será igual a raiz quadrada de 13. Esse é o número irracional que nos solicitou na letra A. Como as medidas aqui dos catetos estavam expressas em metros, então, a medida aqui é raiz quadrada de 13 metros. Vamos agora para a alternativa B. Na alternativa B, ele nos pede para encontrarmos o comprimento aproximado desse escorregador em centímetros. Então, eu sei que o comprimento dele é raiz quadrada de 13 metros. Vamos calcular isso lá na nossa calculadorazinha. Então, 13, raiz quadrada, aproximadamente 3,60, utilizando aqui duas casas após a vírgula. Então, raiz quadrada de 13 metros é aproximadamente 3,60 metros. Porém, ele nos pede essa medida em centímetros. Sabemos que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Portanto, 3,60 metros é igual a 3,60 vezes 100. Multiplicando aqui, 3,60 vezes 100 é igual a 360 centímetros. Então, este é a medida aproximada, né, aí do comprimento do escorregador. Esta é a medida aproximada do comprimento do escorregador. Bom, vamos para o nosso próximo exercício. Próximo exercício. Os catetos de um triângulo retângulo medem 12 centímetros e 5 centímetros. Calcule a hipotenusa. Bom, já que é um triângulo retângulo, eu sei a medida dos dois catetos, então eu tenho aqui, perdão pessoal, me desculpem, tenho aqui um triângulo retângulo, e nesse triângulo eu conheço esta medida, que é 5, esta medida que é 12, e quero saber a medida da hipotenusa. Então, teremos aqui x ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 25 mais 144. X ao quadrado é igual a 169. X é igual a raiz quadrada de 169. Raiz quadrada de 169, 13, pois 13 vezes 13 dá 169. Aí ele pergunta para nós se essa medida corresponde a um número racional ou irracional. É um número racional, pois trata-se de um quadrado perfeito, né? Se multiplicarmos 13 por 13, vamos obter o número 169. Próximo exercício. Os catetos de um triângulo retângulo medem 6 centímetros e 2 centímetros. A.
A. Calcule a medida da hipotenusa. Então, novamente, temos aqui teorema de Pitágoras, né? Agora eu quero saber qual é o valor da hipotenusa. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado é igual a 40. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 40. Não há um quadrado perfeito, então, raiz quadrada de 40 centímetros. Letra B. Essa medida é um número racional ou irracional? Irracional, né? Já vimos que quando não se trata aqui do quadrado perfeito, ela representa um número irracional. Alternativa C nos pede para calcularmos a medida da hipotenusa com uma casa decimal. Então, novamente, vamos pegar aqui a nossa calculadorazinha e vamos calcular a raiz quadrada de 40. 6,32 aproximadamente, certo? Ó, aqui, ó, 6,32 aproximadamente. Só que ele pede para nós com uma casa decimal, então 6,3 centímetros aproximadamente. Vamos para o próximo exercício. Próximo e último exercício. Nosso último exercício da aula de hoje. Para saber a altura de um poste, Alexandre encostou nele uma escada de 15 metros de comprimento, de modo que ela ficou apoiada no chão a 3 metros do poste. Qual a altura aproximada desse poste? Então, nós temos aqui um desenho, ó. Aqui nós temos o poste, o Alexandre colocou a escada aqui e numa distância de 3 metros aqui do poste. Então, a distância entre o poste e a escada é de 3 metros. Nós sabemos que a escada tem 15 metros, então aqui a nossa hipotenusa mede 15 metros. E ele quer saber qual é a altura do poste. Então, a altura do poste aqui é x, certo? Formamos aqui, ó, um triângulo retângulo. Queremos saber a medida deste cateto. Então, novamente, vamos utilizar Pitágoras, ok? Que Pitágoras nos diz? Que a hipotenusa ao quadrado, então, sabemos que a hipotenusa mede 15 ao quadrado, é igual x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. Igual x ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Eu quero saber o valor do x, então eu vou isolá-lo. Vou passar esse 9 para o lado de cá. 225, 9 estava positivo, vem para cá, negativo. 225 menos 9, 216. 216 corresponde ao valor do cateto ao quadrado. Portanto, o cateto será igual à raiz quadrada de 216. Vamos vir aqui na nossa calculadorazinha e vamos calcular essa raiz agora. 216, raiz quadrada, 14,69. Então, aproximadamente 14,6 metros. Ok, galera? Então, x vai ser igual a aproximadamente 14,6 metros. Finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham
gostado, que tenham entendido e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!